Felipe Leitão, vindo Alberto essa. Qual a sua análise sobre as pesquisas com números duvidosos que foram divulgados por parte da imprensa tendenciosa? Olha aí. Uma pergunta contundente. Eu sou um que tenho combatido, né, digamos assim, essa máfia das pesquisas que se instalou não só aqui no estado da Paraíba, né? Como eu estou deputado estadual da Paraíba, eu vou me ater a falar aqui do estado da Paraíba, mas no Brasil inteiro. Né? Se você vê uma empresa aí com o nome de Veritá, ela tem fraudado pesquisas no Brasil inteiro. Do Ayapoca ao Chuí, essa empresa ela tem brincado com a inteligência dos brasileiros e dos paraibanos, né? Fraudando números de uma forma escancarada, escandalosa, né? E que merecem ser punidos. E a gente tem aqui hoje, no estado da Paraíba, várias empresas também que estão praticando essa mesma modalidade. E por que eu digo isso com muita segurança? Porque eu acompanho várias pesquisas internas, né, por parte da coordenação do pré-candidato ao governo do estado, Cícero Lucena. A gente tem a oportunidade de estar vendo e acompanhando qual é o sentimento da população, qual é a tendência que a população está nesse instante. A gente sabe que eleição ela pode mudar, né? Hoje a gente está de uma maneira, amanhã, daqui a alguns dias, daqui a um mês, a gente, né, pode ter uma mudança no quadro. Mas eu venho acompanhando pesquisas internas, de consumo interno, há mais de um ano. Há mais de um ano que eu venho acompanhando esse sentimento da população paraibana. Então eu conheço a realidade dos números, né, como poucos conhecem. Eu tenho acesso a essas pesquisas de 10 em 10 dias praticamente. Então a gente consegue para poder aferir o sentimento do povo paraibano. Então quando eu vejo números aí com uma discrepância, né, assim, fora do normal, é uma coisa até chega a ser hilário, como alguns institutos de pesquisas têm feito, têm tentado aqui confundir a opinião do povo paraibano. Não sei, né, com que propósito eles estão fazendo isso, né, não sei por quem está financiando esse povo. Inclusive eu sugeri, eu acho que foi semana passada, foi semana retrasada, semana passada eu passei a semana em Brasília, buscando recursos, né, para o estado da Paraíba, pelos municípios, para os municípios que eu atuo, e sobretudo para o município de Bahia e de Cabedelo, onde eu fiz uma peregrinação, uma intervenção mais pontual para esses dois municípios na última semana. Mas eu estou até preparando, né, ainda uma peça para que seja pedida uma CPI na Assembleia Legislativa do Estado da Paraíba para esses institutos criminosos, porque esses institutos são criminosos, né? Me perdoe a palavra, me perdoe a expressão, mas é crime. E aí eu quero saber quem é que está financiando esses institutos. Eles estão fazendo essas pesquisas como? Quem é que está pagando Mas isso? Isso não é falta já de uma certa regulamentação nesse setor, não? Justamente, é isso que eu quero chamar a atenção da sociedade, né? Porque toda eleição é a mesma coisa. Exatamente. Só que está piorando cada vez mais, né? Eu passei isso com Tassiana lá em Bahia. É uma pesquisa, vários institutos criminosos que se viam um candidato adversário. Até na véspera da eleição estava dando que o candidato adversário ganhava a eleição de Tassiana, onde Tassiana ganhou com mais de 8 mil votos de diferença à eleição. Ora, como é que um instituto se presta a um papel desse, na véspera da eleição, na noite que antecede a eleição, publicar uma pesquisa criminosa, onde um candidato está ganhando com uma grande vantagem, quando amanhece o dia que apura as urnas, ele perde de goleada. Ora, pelo amor de Deus, isso tem que ser apurado, isso é muito sério. Isso é ludibriar o eleitor. Isso é ludibriar. E agora, esse ano, aqui a nível de Estado, está muito pior do que as eleições anteriores. Você tem achado agora? Muito pior, muito pior. Estão vendendo no atacado e no varejo, pesquisa de toda qualidade. Eu tenho dinheiro para pagar, eu digo porque até já me fizeram propostas. Olha, você faz parte, né, da coordenação de do pré-candidato ao governo do estado de Cícero, já vieram intermediários para tentar fazer proposta a mim para saber se tem interesse. Eu digo, não tem, a gente não trabalha dessa forma. Isso é empresa Nós não trabalhamos dessa forma. Tem da Paraíba, tem de fora, tem de todo lugar. De todo lugar. Virou uma bagunça. Não, virou um comércio assim, descarado, de venda de pesquisas fabricadas, que se você pagar, você pode botar o número que você quiser. E isso, sabe? Então, isso é muito forte, porque tem muita gente que fica esperando o resultado de pesquisa para escolher qual voto para se basear. Tem gente, inclusive, que tem medo. Tem medo de, por exemplo, se Grupo A ganhar a eleição, eu vou ser perseguido. Eu vou ser retaliado aqui no meu município. Eita, não, peraí. Tem gente que fica com medo. Isso dá uma tendência até de apoio, inclusive, para aquelas pessoas mais frágeis que dependem, né, de um emprego,
que depende de uma política pública de um eventual governador. E aí ele, quando vê uma pesquisa dessa, às vezes ele tem medo de ser retaliado, ele tem medo de ser perseguido no futuro, né? E às vezes está uma tendência. Então, ou seja, isso aí é muito sério e precisa ser apurado. E outra Precisa coisa, ser apurado a justiça porque... eleitoral- a justiça eleitoral deveria também, de alguma certa maneira, certeza. impedir ou barrar, digamos, 100 dias antes da eleição. Vamos acabar com essa bagunça? É, Também eu outra sei falta de que- critério. Eu sei que a gente tem que chamar essa discussão para a sociedade, a gente tem que chamar essa discussão para o TRE, o Tribunal Regional Eleitoral, o Ministério Público precisa atuar nisso, sabe? Isso é muito grave, isso é muito sério e cada vez está se acentuando mais, está ficando pior. Cada eleição que se passa, existe mais empresas dispostas a vender números para o candidato que deseje adquiri-los. Importante. Então, a A gente- legislação é muito permissiva, né? Se eu quiser abrir um CNPJ agora e negociar a venda, eu posso lá. Vai lá. Registro lá no TRE. É, E lona. Contrato O registro estatístico. É só pro forma. É pro forma, A gente exatamente. lá atende alguns critérios, mas depois você pode ir lá fazer o número que você quiser. Exato. E ninguém pode. Não pode tem como. ser E muitas punido, vezes né? não tem nem É, apurado, o cara não não vai tem nem como. saber como é que vai ser Aí os a grande questionários, pergunta, metodologia. essas empresas, por exemplo, que estão vendendo essas pesquisas, essa fábrica de vender pesquisa aqui no estado da Paraíba, quem é que está pagando essas pesquisas? Quem é o contratante? De onde é que está vindo esse dinheiro, a origem? E os PIX? Vamos quebrar o sigilo bancário dessas empresas e do dono das empresas também, para ver de onde ele está recebendo esse dinheiro? E quem está pagando vai ter que justificar a origem também. Abrir essa caixa preta, né? Caixa preta. Infelizmente, É uma pauta extremamente importante. Essa pauta tem que ser levada à voga. Importante, deputado.